até o versículo 21. Eu vou estar lendo e eu quero que você acompanhe de uma forma bem atenta juntamente comigo. Por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo e santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em tudo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invoqueis como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou de dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. Deus, eu te louvo pela tua presença no nosso meio. Por favor, leva-te cativo o nosso entendimento e o nosso coração. Eu te agradeço. Por Jesus nós oramos. Amém. Tome seu assento. Eu quero já de antemão pedir desculpa aos irmãos. Eu estou um pouco gripado, mas um acidente de moto não me parou para pregar a palavra do Senhor. Não vai ser uma gripe que vai parar, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje nós temos a ceia, daqui a pouco temos uma surpresa aí na maioria da igreja também. Mas antes de seguirmos, quero comunicar aos irmãos que amanhã, mais ou menos por volta desse horário, estarei lá no aeroporto de Goiânia, saindo para o Malawi. Nós vamos passar ali cerca de 20 dias e nós estamos aí seguindo assim meio súbito, porque estávamos dependendo da compra das passagens pelo campo de Campinas. Eles resolveram comprar passagem na semana passada. Finalmente deu certo, nós estaremos indo, ficando cerca de 20 dias, estaremos retornando, para estarmos ingressando de uma forma mais efetiva e ainda mais direta com os irmãos aqui na igreja. Amém, queridos? Hoje, falando Santa Ceia, memória de Cristo na cruz do Calvário, no seu sacrifício. Isso remete à salvação, ao propósito da salvação. E quando eu estava preparando essa ministração, lendo aqui em 1 Pedro, um questionamento, eu quero abrir com esse questionamento para você. Por qual razão você acha que você foi salvo? Por qual razão você acha que Jesus escolheu você para te salvar num determinado período de tempo que Ele aprove ao Espírito Santo tocar no seu coração para que você dissesse sim para Deus? Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 ao 25, após esse um louvor aqui de agradecimento a Deus e ao mesmo tempo discorrer com uma virtude sobre a obra da salvação de Cristo Jesus através de uma série de afirmações indicativas, que você pode trocar essa afirmação indicativa por exortação ou admoestação, que vão aí do versículo 3 ao versículo 12 de 1 Pedro, no capítulo 1. Pedro, dessa vez, ele relaciona a santidade da vida cristã como uma evidência da finalidade para a salvação.
O objetivo da nossa salvação é uma vida de santidade, para que possamos ter um relacionamento com Deus Santo. Amém? No esboço, se a gente for abrir aqui um esboço homilético dessa sessão bíblica que nós lemos aqui a partir do capítulo 1, ele é dividido em 3 partes. A parte número 1 é vida de santidade, que vai aí do capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Uma vida de reverência na presença do Senhor, que vai do versículo 17 ao versículo 21. E uma vida de amor, tendo essa vida de amor como um reflexo da vida de santidade, de reverência na presença de Deus. Então, o primeiro ponto aqui da nossa mensagem, eu quero ser o mais breve possível, é uma vida de santidade, segundo a carta de Pedro. Foi escrita ali entre o ano 60 e 65 depois de Cristo. Ele faz uma referência dizendo que ele está escrevendo da Babilônia. Só que nós sabemos que Pedro nunca foi à Babilônia naquele período de tempo. Então ele está fazendo meio que um trocadilho ali, chamando Roma de a nova Babilônia. Mas ele estava em Roma quando ele escreveu essa coisa toda. Tendo recebido o dom da salvação em Jesus Cristo, versículo 9, dessa primeira parte do capítulo 1, os destinatários de Pedro, nós cristãos, também como os cristãos do primeiro século da igreja, em geral, não deveríamos desprezar esse presente que recebemos, sendo negligentes no nosso comportamento perante a salvação que foi conquistada na cruz do Calvário por intermédio de Cristo Jesus. Como filhos de Deus, nós devemos viver em conformidade com a sua vontade, com a vontade de Deus. Amém, queridos? Isso você sabe, que a gente deve viver de acordo com a vontade do Senhor, debaixo da sua justiça. Mas como podemos viver debaixo da justiça de Deus se não conhecemos a Bíblia? Se não conhecemos a doutrina bíblica, como você pode viver debaixo de uma lei a qual você desconhece, ou a qual você vem para a igreja, essa lei é falada, é ministrada no seu coração, e quando você sai da igreja, algo como se fosse um interruptor. Na hora que você entra na sua casa, esse interruptor é ligado e essa informação ela é bloqueada. E esse processo de transição do que você ouviu para a aplicação na nossa vida pessoal, às vezes nós perdemos isso ao longo do caminho. E andamos aí como justiceiros de Deus fora da lei. Fora da lei. Né? Como aquelas pessoas do Velho Oeste que eram heróis nos filmes, né? Que matavam todo mundo, que iam por aí sendo aparentemente os heróis, mas na verdade estavam fora da lei. Tem muitos cristãos por aí vivendo um evangelho falso que não é bíblico, acreditando que estão vivendo o evangelho verdadeiro. E que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde, nos conceda paz no nosso coração, para que nós possamos compreender o que a Bíblia tem para ensinar para nós, e possamos viver o Evangelho exegético e verdadeiro, segundo a palavra do Senhor Jesus. Não cheio de achismos, não cheio, eu ouvi, mas o pastor falou isso, mas eu acho que pode ser assim, mas eu penso que a gente pode fazer assim também. Eu acho que Deus não vai achar ruim não se a gente fazer assim. Mas aí você vai para a Bíblia diz que Deus acha ruim sim, que o pecador aborrece o coração de Deus. Tem muita gente pregando um evangelho falso por aí, dizendo aí, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é bíblico, não é bíblico. A Bíblia diz que o pecador aborrece o nosso Deus. Ai de nós, ministração passada, ai de nós, se cairmos na mão do Senhor para sermos punidos. Amém, queridos? Amém. Marcos 33, no versículo 35, diz assim: quem faz, aqueles que fazem a vontade de Deus, e
Isso é o próprio Jesus dizendo: aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Se você faz a vontade de Deus, se você faz, condicional, imperativo condicional, se você faz. E aí, como estamos? Estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos, irmãos, fazendo a vontade de Deus? Eu gostaria que todos nós estivéssemos fazendo a vontade de Deus, que você pudesse estar com o seu coração disposto a sacrificar um pouquinho mais para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que outros escutem do seu evangelho. Afinal, Ele nos chamou para sermos testemunhas do que Ele fez na terra há 2000 anos atrás, que foi morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos dias assim abençoados, cheios da unção de Deus, com o coração contrito e quebrantado na presença de Deus, relembrando da sua morte através da santa ceia do Senhor. No versículo 13, fala algo muito interessante nessa passagem de Pedro, que devido à nossa cultura, que desenvolveu, os nossos costumes não são mesmo do tempo de Israel, no primeiro século, no tempo de Jesus, e às vezes lemos algumas coisas e ficam fora do contexto para nós, e eu quero trazer isso para vocês nessa noite, trazer uma explicação, tem até uma imagem ali, você pode colocar na tela para a gente pegar. No versículo 13, Pedro diz assim: por isso, cingi o vosso entendimento, cingi o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu ler novamente aqui para você. Sede sóbrios e esperai inteiramente, diga assim comigo, inteiramente, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Beleza, o que é cingir, pastor? Cingir, o que é que Pedro está dizendo aqui? Cingir a vossa mente. Vamos olhar as imagens com assim. Antigamente o pessoal usava essas túnicas, que eram assim, mais ou menos dessa forma. E quando os homens iam para a batalha, ou iam fazer alguma atividade corporal, para que a sua vestimenta não o atrapalhasse, eles cingiam a sua vestimenta, eles dobravam a alça da sua veste, faziam daquela forma, passavam por debaixo das pernas e amarravam na frente como se fosse um cinto, dependendo da indumentária que eles estavam utilizando. Isso para nós, Pedro está dizendo aqui, é prepare o vosso entendimento, prepare a sua mente, prepare a sua mente, sede sóbrios, falando de uma sobriedade de mente. Pedro, através aqui de vários imperativos, várias exortações, ele instruiu os leitores dessa carta, a qual essa carta foi dirigida, e aos cristãos, nós como hoje, como viver uma vida digna que glorifica a Deus, para vivermos conforme com a palavra do Senhor em santidade. O texto diz: dispormos a nossa mente, coloque a sua mente à disposição do que Deus tem para você. Às vezes a nossa mente está ocupada demais com o trabalho, com TV, com o TikTok, com o Instagram, e a gente acaba perdendo tempo. E a gente não tem tempo para perder tempo mais. Jesus está às portas, está voltando para nos buscar. Aleluia. A preposição aqui usada, por isso é uma conclusão afirmativa que acontece no tema da obra da salvação, tratados aí no versículo 3 ao versículo 12, dando ímpeto de força e importância a uma vida de santidade com o Senhor. Deixa eu dizer um negócio para você. Talvez você não esteja crescendo na sua fé, porque no domingo você vem para a igreja,
você adora o Senhor, você canta, você acompanha a leitura bíblica. Na segunda-feira, quando você vai para o trabalho, vai para a escola, tudo que você faz é fora da lei de Deus. Às vezes os jovens vêm para a igreja, cantam, louvam ao Senhor com uma força que a Bíblia diz que somente os jovens têm. Mas quando vão à escola, vão ao trabalho, às vezes vão até lá na sede, em Campinas, no encontro de jovens, ou na Almadega, que vai ter agora o encontro da Almadega, com a camiseta colorando, né? Às vezes nesses encontros, o propósito é perdido. Pessoas se reúnem para adorar ao Senhor, e quando chegam diante do momento que podem dar testemunho da mudança de Deus na sua vida, ficam todas atiçadas com os hormônios eufóricos, procurando uma boca para beijar. É verdade ou não é, igreja? Não estou falando bobagem. Aleluia. E Pedro aqui ele liga diretamente salvação à santidade. Quem é salvo tem uma vida santa. É o que Pedro está dizendo. Quem é salvo, o testemunho da sua salvação é a sua vida de santidade perante Deus e perante a comunidade. Aleluia. E às vezes isso é difícil de ouvir para a gente, porque a gente está acostumado muitas vezes com o evangelho fácil, com o evangelho docinho, um evangelho que massageia o nosso ego, que a gente quer vir para a igreja e sair cantando. Poxa vida, hoje todo mundo falou em línguas estranhas, hoje todo mundo dançou, pulou, correu dentro da igreja. Mas você sai, você vai pensar, você saiu exatamente da mesma forma que você entrou, apesar das manifestações espirituais. E essas palavras são duras para a gente, mas deixa eu dizer uma coisa para você: mais duro do que essa palavra foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mais pesado do que isso foi o martelo que bateu nos pregos por mim e por você, crucificando lá na cruz. Aleluia. Tomando nesse modo também por base a salvação que é recebida pela fé em Jesus Cristo. Lá no versículo 5 ele exorta para que a gente cinja, amarre, prepare o nosso entendimento, o nosso conhecimento, que você esteja preparado para a batalha, que o seu conhecimento, que os seus dons estejam à disposição do Senhor Jesus. A tradução literal dessa palavra, que entendimento, é do grego, e aqui ela vem como uma metáfora para a gente, que na época, eu já expliquei aqui para vocês com relação ao cingir do lombo. Na antiguidade os hábitos de vestimenta eram diferentes dos nossos, né? As pessoas se vestiam diferente, se comportavam de forma diferente. Porém, a palavra aqui, entendimento, do grego, dianoia, né? O pastor também sabe um pouquinho de grego, de vez em quando a gente sofre, né? Não é muito a minha pegada não, porque eu não sou teólogo, não gosto de ficar fazendo isso, mas dianoia, entendimento. E se você olha para o original da palavra, que é muito importante esse entendimento, ela se refere à mente, que significa pensar em algo de forma sucinta, que você tire conclusões plausíveis e diretas para o acordo que é necessário para a situação. Às vezes a gente não consegue. Está diante de uma situação, a gente tira conclusões precipitadas. Muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas com relação ao nosso irmão, principalmente se a gente tem problema de inferioridade. Se Satanás está te atormentando com esse problema de inferioridade, às vezes quando você passa, o pastor passou, está corrido com muita coisa, aí por acaso o pastor não te dá a paz do Senhor, já é motivo para você ir embora, ligar para o outro irmão no outro dia, mandar um WhatsApp, falou: eu não vou mais na igreja, o pastor não me deu a paz do Senhor, não vai mais, estou chateado que o pastor não falou comigo hoje. Às vezes os irmãos estão conversando no corredor,
Aí você entra, os irmãos começam a falar de um assunto que não tem nada a ver com você. Aí por causa dessa sensação, desse peso, dessa mente presa debaixo de um espírito de inferioridade, na hora que vê as outras pessoas indo numa comunhão em eclésia que é bíblico, a pessoa está falando mal de mim. Então lá, mas você não quer ser que mim, por isso que eu vou nessa igreja. Por isso que a ADB é difícil essa igreja. Misericórdia na sua vida, meu irmão. A nossa igreja é uma bênção. Amém. A nossa igreja é uma bênção. Você não tem noção de quanto nós somos abençoados por Deus. Aleluia. Quando alguém virar para você e falar assim, olha, aqui é assim mesmo, difícil. Você fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. Pode falar. Para trás de mim, Satanás. Eu sou a bênção. Eu não fui criado para ser difícil, não. Eu sou facinho para o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então vamos aqui para uma aplicação prática desse texto que Pedro nos deu. O entendimento aqui se refere ao modo pelo qual nos relacionamos com Deus através da mente, que irá convergir na nossa conduta, que a nossa mente seja santa, que a nossa mente seja preparada. E você ter uma mente preparada, como você viu aqui na figura, né, que Deus vai pegar a sua mente e te sentar no colo e falar, vem aqui, neném, deixa eu preparar a sua mente para você. Não. Você tem que preparar a sua própria mente. É parte do processo. Cresça e amadureça. Cresça e amadureça. Às vezes nós vemos para a igreja, escutamos mensagens que são que é papinha. É coisa fácil de entender, compreender, é algo leve. Mas eu louvo muito ao Senhor quando Ele traz para nós mensagens salutares, mensagens fortes, que você vai para casa e vai poder falar e vai perceber que a mensagem foi boa, a explicação do texto foi clara, e eu cresci em entendimento. Em vista, Pedro aqui está falando, tenha em vista uma mente disciplinada e livre de qualquer coisa que possa servir de obstáculo para te impedir de ter um relacionamento com Deus. Tem uma vida cristã pautada nas Escrituras. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tem cristão. Eu fiquei chocado esse final de semana. Eu estava lá no simpósio, né? Nesse final de semana não, no meio da semana, né? Foi um simpósio de pastores. Eu sentei na mesa com alguns pastores na hora do almoço. E eu estou até meio conhecido lá na sede por causa da muleta, né? Por causa da bengala. O pessoal nem me conhece como pastor lá da África, conhece como pastor que acidentou, né? E às vezes o pessoal vem perguntar, naquela ocasião uma pastora, a mulher de um pastor veio conversar comigo. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu sofri um acidente lá na África, foi macumba. Aí eu parei, estava um barulho muito grande, eu não tinha entendido o que ela falou. Eu falei, como é, irmão? Ela falou, foi macumba que te pegou. Aí eu comecei a rir. Está precisando ler a Bíblia, gente. Está precisando ler a Bíblia. A Bíblia diz assim, quando você diz sim para Jesus, quando você diz sim, Jesus, eu aceito o seu sacrifício na cruz do Calvário, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo que te sela? É o próprio Deus. Se Deus está selando você, não tem capeta, não tem macumba, não tem magia, não tem feitiçaria que vai pegar em você. Não adianta. Aí vem com esse papo, esse evangelho do churuca, não tem que pagar o preço para macumba não pegar em você. Meu irmão, ore por pessoas que não são cristãs, para que a macumba não pegue neles. Se você vê uma macumba na rua,
muitos cristãos por aí vivendo uma vida, muitos cristãos vivendo um evangelho falso, que estão demasiadamente preocupados com essa vida, demasiadamente preocupados com o bolso, com a carteira, quanto dinheiro eu tenho, e se aproximam do Senhor achando que vão ter ficha para barganhar com Deus. Fala: Deus, eu vou fazer uma campanha de jejum e oração aqui de 7 dias, de 7 quinta-feiras, para o Senhor abrir as portas financeiras. Balela, não é evangelho bíblico, não é evangelho bíblico, não vem da Bíblia isso aí. Pelo contrário, quando os homens ricos vinham procurar a Jesus, falaram: o que eu faço para poder te servir? Jesus falava o quê? Vende tudo que você tem, doe aos pobres e siga-me, porque essas coisas que te prendendo. Evangelho verdadeiro é Jesus na sua vida, é Jesus na minha vida, é Jesus andando para cima e para baixo, dentro dessa igreja. Esse é o Evangelho verdadeiro. Ah, pastor, Deus não vai me abençoar. Então vai te abençoar, desde que a priori das suas orações não seja o financeiro. Buscai primeiro, e todas as coisas vos serão. Todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas. Os clientes, o produto, a estratégia, todas as coisas. Aleluia. Eu oro para que Deus surpreenda você. Para um dia você estar lá no seu trabalho, orando, consagrando o seu trabalho. Na hora que você pôr o joelho no chão, terminar a sua oração, o Espírito Santo fazer uma transformação, uma metanoia na sua cabeça, te dar novas estratégias de trabalho para que você seja próspero. Consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Um materialismo ávido, desenfreado pela nossa cultura, que é consumista, capitalista e consumista. Essa preocupação exacerbada com a satisfação, esse hedonismo que tem entrado dentro da nossa igreja. Sabe o que é hedonismo? Tem um cara chamado, acho que era Hedônio, o nome dele, alguma coisa assim. Hedonias. Carpe diem. Era um cara que buscava prazeres físicos em tudo o que ele fazia. Tudo era por conta do prazer físico, carnal. Eram feitas orgias e orgias, dias e noites de comida e bebida. No Império Romano, quando tinham-se festas, no Império Romano tinha um quartinho, tinha os banheiros, e entre os banheiros tinha um quartinho chamado vomitório, que o pessoal bebia e comia até não caber mais. Quando não cabia mais, eles iam no vomitório, enfiavam o dedo na garganta e vomitavam para poder voltar e comer mais, em busca do prazer. Quando a gente fala de prazer, a gente fala de ego. E talvez o nosso prazer como cristão não esteja tão exagerado como esse. Mas às vezes a gente tem prazer de vir na casa do Senhor, aí manda um recadinho para o pastor em cima do púlpito e fala assim: olha, pastor, eu quero cantar. Aí sobe no púlpito, não louva a Deus, só faz uma apresentação para massagear o seu próprio ego. E está achando que Deus está recebendo. Que vem aqui na frente, às vezes, a igreja está com espírito de louvor e adoração, e nem todo momento de espírito de louvor e adoração é barulhento. Às vezes Deus está tocando você no íntimo do seu ser, você está quietinho, sentadinho aí no seu lugar, aproveitando o mover delicado do Espírito Santo. Aí vem um abençoado aqui na frente, dá um recadinho para o pastor: pastor, eu quero cantar. O pastor dá uma oportunidade. A primeira coisa que ele chega e fala: irmãos, fica de pé. Coloca a igreja de pé e canta um hino que não tem nada a ver com o hino. E a igreja que não sabe o hino, fica todo mundo de pé assim. Olha aí, só observando. E a pessoa está tão concentrada
Pai. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Isso é Paulo descendo a montanha na igreja de Coríntios. Então, se tudo o que você deseja, que todo o seu envolvimento, que todo o seu relacionamento com a Abba é para coisas dessa vida, entre todos os homens, você é o que mais carece de compaixão. A vida, nessa vida, é passageira. A vida com Cristo é eterna, é eternidade. O evangelismo mundano é caracterizado pelo materialismo, doutrina da prosperidade. Você demonstra o quanto você é próximo do Senhor através das coisas que você tem. É interessante que isso é tão antibíblico. Se você for ler a Bíblia, o Novo Testamento, por 20 minutos, você entende que esse tipo de coisa é antibíblica. Jesus chama quem para ser o seu primeiro discípulo? Quem? Então precisamos ler a Bíblia. Pedrão, gente. Pedrão. É interessante que Jesus chama Pedro para andar do lado dele e fala: segue-me, Pedro. Pedro, um pescador, trabalhava debaixo do sol quente, de cuecão, barba comprida, fedido a peixe, queimado no sol, não era atraente aos olhos, bruto no falar, bruto no se comportar. E Deus chama ele para andar com ele. Vem aqui, cara, vamos andar comigo, que eu vou lapidar você todinho, vou deixar você com uma pedra fundamental, sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Então, amados, sejamos sóbrios. A gente deve cingir o nosso entendimento a mover do Espírito Santo dentro da igreja. Nós somos uma igreja pentecostal? Somos, mas não somos uma igreja neopentecostal. Nós somos uma igreja, como o bispo diz lá no simpósio, nós somos uma igreja pentecostal tradicional. Nós temos que tomar cuidado com movimentos estranhos dentro da nossa comunidade. Que o seu pensamento esteja afiado para você perceber: nem tudo que queima é fogo santo. E tem gente que fala: só o irmão ali é sapatinho de fogo, e fica com esse negócio de fogo, e de fogo, é fogo, Deus manda fogo. Você sabe o que é fogo biblicamente? Fogo biblicamente é a justiça de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. É Deus queimando em você o que não presta, doa o que doeu. Olhe por fogo, irmão, olha. Eu vou ficar daqui de cima assistindo Deus queimar você todo. E eu vou dar glória a Deus. Queima mesmo, Jesus. Queima mesmo. Não, porque é sapatinho de fogo. Continue sendo sapatinho de fogo. Começa a ser queimado pelo sapato. Seja sóbrio. Os dons que Deus tem nos dado como igreja do Senhor, a Bíblia diz que é de acordo com o propósito de Deus para cada um de nós. Aleluia. O propósito que Deus tem para você é diferente do propósito que Ele tem para mim. A forma que Deus vai usar você é diferente da forma que Ele vai me usar. O dom que Deus, que o Espírito Santo vai dar para você é diferente do dom que Ele vai dar para mim. Não tem motivo para você ter inveja do irmão. Não tem. Às vezes o irmão está profetizando, o irmão, em vez de dar glória a Deus, fica ali: está profetizando de novo. Olha lá, já está levantando de novo para falar alguma coisa. Olha lá, só quer aparecer. Misericórdia. Fogo de Deus, mas todo mundo.
trabalhe na área que Deus te chamou para trabalhar. Você vai ser. Deus vai usar você com os seus dons naturais e seus dons espirituais. Às vezes a gente fica muito focado só nos dons espirituais, só no fogo, só no repetir. E a gente esquece que Deus também usa os nossos dons naturais. Aquilo que você aprendeu na faculdade, os cursos que você fez, o que você aprendeu no seu trabalho, Deus vai utilizar principalmente esses dons para ganhar algo, se você se dispor. Os dons espirituais são complementares ao que você já tem. Aleluia. Davi tocava harpa. Quando ele foi chamado para tocar na presença de Saul, ele não aprendeu por uma manifestação divina, ele já sabia tocar. Mas o Espírito Santo estava sobre ele, e quando ele tocava a harpa para Saul, o espírito mau se afastava de Saul. Dons naturais, junto com os dons espirituais, igual a autoridade sobre a sua vida. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero aqui finalizar. Eu preparei uma mensagem grande demais. 8 páginas. Se a gente ficar aqui, vamos até amanhã. O pastor Israel de vez em quando esquece que está no Brasil. Acho que eu estou empolgado que eu vou lá no Malau amanhã. O João estava até preocupado. Eu falei com o João agora de tarde, ele falou: olha, só vai lá para o Malau, mas não esqueça de voltar não. Esse negócio de pessoa que mora muito tempo no país, aí depois vem visitar o Brasil, fica um tempo aqui, aí vai visitar o país de novo, só liga avisando: olha, bispo, não volto mais não. Misericórdia. Meus irmãos, meu coração está aqui com vocês. Aleluia. Os cristãos foram salvos para obediência. Diga: eu fui salvo para ser obediente. Aleluia. Quem é salvo é chamado de filho. Quem é filho obedece o pai. Quem obedece o pai recebe da herança. Filho rebelde não recebe a herança de papai. E como filhos obedientes, nós, cristãos que vivemos o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, nós não podemos retroceder e cair em práticas que nós tínhamos antes de nos tornarmos cristãos. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu vou ser bem aberto com você. Antes de você se tornar cristão, talvez você roubava nos seus negócios. Não roube mais. Antes de você se tornar cristão, talvez você adulterava. Não adultere mais. Você que não era casado, fornicava, tinha sexo fora do casamento, não faça mais isso. Você, quando não era cristão, mentia tanto que nem via. Mentia sem ver, sem intenção. Mentia por mentir, sem ganhar nada com isso, só para mentir. Meu irmão, fogo de Deus na sua vida. Deus purifique você. Não faz mais isso não. Porque é incoerente, incompatível, inconcebível para alguém que se diz salvo e ainda está sendo moldado pelas paixões do mundo. Eu quero encerrar aqui com a leitura em Efésios, no capítulo 4, versículo 22 ao versículo 25, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram renovados no modo de pensar e foram revestidos de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Que a gente não siga, irmãos, daqui para frente o exemplo de homenzinhos, apesar de sermos cristãos. É a coisa mais feia que existe, é um cristão dando um mau comportamento. Se você não é cristão e você faz uma burrada na rua, ninguém fala nada. Agora
Agora você está com o terno, a Bíblia debaixo do braço, misericórdia. Muito pior. Antes, meus irmãos, sejamos corajosos o bastante para rejeitar o padrão de vida que o mundo quer impor sobre nós nesses dias. Diga não para o mundo. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Vocês gostaram da ministração de hoje? Amém? Eu gosto quando Jesus bate nas costas. Arranca a poeira. Arranca os macacos. Né? Cai tudo por terra. Aleluia. É igual quando o João estava falando sobre Jesus, né? Eu batizo com água, mas o que vem depois de mim batiza com fogo. E o versículo seguinte explica como é que é esse batismo. Ele fala: olha, o que vem depois de mim vai pegar uma vara, como se fosse um pau de mutamba, chamado aqui no Goiás, e vai descer o cacete, até soltar a semente da casca. A semente ele guarda, a casca ele queima. Aleluia. Aleluia. Ele queima o que não presta. O que presta, quando vai no fogo, é refinado. Que você seja refinado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por essa abertura de mente, por essa metanoia que o Senhor nos deu nessa noite. Que o Senhor continue falando conosco, endireitando os nossos caminhos tortos, endireitando os nossos joelhos cansados, para que possamos fazer veredas estreitas para os que estão caindo em perdição. Pai, que o Senhor use a tua igreja, que no nosso meio levante-se homens e mulheres ungidos do Senhor, que seguem um evangelho verdadeiro, que tem sede e fome da tua palavra, que não estão correndo atrás de oba-oba ou movimentos, mas que estão correndo atrás de relacionamento com o Senhor. Que o Senhor guie os nossos passos, proteja os nossos ouvidos e os nossos olhos. Que o Senhor nos guarde enquanto estivermos no trabalho, nas nossas faculdades. Nos guarde, Senhor, e nos proteja das nossas próprias concupiscências, dos nossos próprios desejos. Nos dê força, Senhor, para lutarmos contra a nossa própria carne. Nos capacite, Jesus. Assim nós oramos. Amém.